Boa noite. Meu nome é Zelan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre liderança, nós vamos falar sobre a organização dos empresários para fazer este país um país melhor. Nós estamos conversando com o líder do Bahia Business, Falcão. Como vai, Falcão? Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso Jogo do Poder. Boa noite, Zelan. Boa noite, amigos do Jogo do Poder. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre o nosso Business Bahia. Você criou o Business da Bahia já faz algum tempo. Me conte um pouquinho da história inicial. O que é que levou você à formação desse grupo? Qual era o objetivo naquela época? Bem, na verdade, nós montamos um grupo para discussão de matérias financeiras, um grupo menor, e investimentos, bolsa, que é uma área que eu gosto bastante. Só que o assunto rendeu, outras pessoas foram sugeridas para o grupo, foi crescendo. Um belo dia nós recebemos o convite de uma agência, da agência Salva, para que eles passassem a fazer parte da toda a programação visual do Business Bahia. Recebemos convite de revista, recebemos convite de rádio, enfim, e as coisas foram acontecendo, começou a ter lista de espera para entrar no grupo, nós começamos a fazer avaliação de desempenho, porque as pessoas queriam entrar e nós começamos a fazer entrega, veio a pandemia, e na pandemia nós tivemos uma atuação muito forte, com cartas propostas, com discussões. Nós nos posicionamos de forma muito dura contra a criação da CPMF, da CBS, contra o aumento de carga tributária. E um belo dia, por provocação do presidente da Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira, ele nos provocou. No início da pandemia, ele disse: nós somos 250 empresários, não vamos fazer nada aqui em prol da economia baiana. E aí lançamos o selo Made in Bahia, e aí depois, se você me der a oportunidade, a gente fala Vamos falar sobre isso, sim. Falar sobre isso, que na minha opinião foi uma campanha histórica. Não me lembro de ter tido uma campanha que valorizasse tanto os produtos e serviços baianos, e hoje você passa na rua, você vê em outdoor, você vê em vídeos o selo Made in Bahia estampado em produtos, em embalagens, em ambulâncias. Isso deixa a gente muito feliz, e podemos falar um pouquinho também depois sobre os próximos planos. Isso é interessante. Agora, isso começou há quanto tempo atrás, Falcão? Made in Bahia foi lançado em junho de 2020. Nós celebramos os 2 anos do Made in Bahia agora, e celebramos esses 2 anos apresentando à sociedade baiana o nosso projeto do livro, o livro Made in Bahia, que nós estamos elaborando. Vamos dar entrada no Viva Cultura e no Faz Cultura. Trouxemos pessoas como o Dásio Júnior, que é muito especializado nesse tipo de ação. E competente, Viramundo. E nós vamos construir juntos com o grupo o livro Made in Bahia, que é Made in Bahia, Cultura e Economia. Nossa ideia é a gente trazer, não só fortalecer o símbolo, o selo, como também despertar o interesse no debate da importância que o empresariado enxergue a cultura de uma outra forma e as diversas etapas da cultura como negócio, porque às vezes nós não enxergamos a cultura como negócio. Então, nós vamos ter a cultura do entretenimento, das artes, da música, e essa, principalmente em se falando de Bahia, isso é uma movimentação muito grande. Eu acho que a gente pode dar uma contribuição nesse sentido também. Começou, então, 4 anos atrás, né? Exatamente. E 2 anos atrás você fez o selo e aí teve esse movimento. Verdade. Eu queria saber uma coisa, a sua impressão. Você obviamente, você sempre andou em meios empresariais, você é empresário. O que você acha que mudou na sua cabeça, internamente, de 4 anos para cá? O que foi que esse associativismo, esse conjunto de pessoas fez você mudar como pessoa? Você sabe que a gente faz muita entrevista, né? A gente faz muita... E essa é a primeira vez que me perguntam isso. Isto é, sempre nós somos abordados daqui para lá, não de lá para cá. Eu acho que o Business Bahia fortaleceu, com certeza, a nossa metodologia de liderança. Você liderar líderes, você mesmo, por exemplo, faz parte do Business Bahia. Imagine você estar no grupo com presidentes de empresas, de organizações que faturam bi, que investem bi, os seus maiores expoentes, cabeças pensantes do nosso estado nas mais diversas áreas. Então, isso faz com que você tenha o tempo inteiro que está mais bem
formado e informado, para que você possa ter e ser reconhecido como alguém que pode, de alguma forma, contribuir com essas pessoas. Então, eu quero lhe dizer que é um desafio muito grande. E é muito diferente você tocar seu próprio negócio, onde você decide, e você tocar um coletivo empresarial, onde você está lidando o tempo todo com lideranças reconhecidas, fortes, e, na maioria delas, com empresas com faturamento até maior do que a sua. Mas como se diz, né, quando a gente está sozinho, a gente é muito mais fraco do que quando a gente está junto. Esse associativismo fez com que você mudasse? Será que os outros integrantes do grupo também enxergam o associativismo hoje de uma forma diferente do que 4 anos atrás? Porque, veja, o empresário sempre é um solitário, é um lobo solitário cuidando do seu próprio negócio. E tende até ter aquele fenômeno de que parece até um ser egoísta, que muita gente é um erro até analisar dessa forma. Mas quando ele integra um grupo maior e ele começa a participar de algo maior do que a empresa dele, isso também modifica ele positivamente, você não acredita? Acredito, e temos prova disso nos nossos eventos. Eu até brinquei com você, fora do ar, que você tinha levado falta no último. Verdade. E você é uma pessoa muito presente em nossos eventos. Nós costumamos reunir 100 empresários e agora, nos nossos 4 anos, nós lançamos um slogan que é Business Bahia, transformando network em netwaving, que foi uma expressão que eu acho que tem tudo a ver conosco. Agora, eu queria falar um pouco sobre esse negócio de netwave, porque todo mundo fala de network, mas netwave é a primeira vez que eu escuto. Mas vamos falar isso no próximo bloco? Voltamos aqui no Jogo do Poder, conversando com o empresário líder Falcão, líder do Bahia Business. É rapidinho, voltamos já aqui no Jogo do Poder. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre empreendedorismo, falando sobre empresários, a função do empresário na sociedade. Estamos falando com Falcão, que é o líder do Bahia Business. Falcão, me diga uma coisa. No bloco passado você falou esse negócio de netwave. Nunca ouvi falar disso. O que é isso? Olha, esse é um conceito que não é muito novo, mas aqui para nós tem surgido nos últimos meses, que é o seguinte: imagine a networking quando você conhece alguém, que você interage com essa pessoa, você está basicamente querendo fazer negócios. Vamos ser francos, você está ali para fazer negócio com aquela pessoa com um propósito específico comercial. Netwave não, nós estamos ali com um propósito, mas de ajudar, de participar, de aumentar a sua conexão humana, de alguma forma contribuir para o sucesso do outro. E a recompensa vem. Na hora que você está ajudando alguém no seu ambiente empresarial, no seu grupo empresarial, como nós fazemos no Business Bahia, você ter pessoas que se destacam, de alguma forma ela está mais preparada para, em algum momento, ela contribuir também com o seu sucesso. Então, a grande diferença é que você faz por propósito, não necessariamente financeiro ou comercial, mas por acreditar que o crescimento de um é o crescimento dos outros e de todos. Agora, isso tudo que você me conta, que vocês estão fazendo, como eu faço parte, vou dizer que a gente está fazendo. Com certeza. Tá certo? Você não acha que isso está mudando a forma que o empresário enxerga o mundo? O empresário de 20 anos atrás, ele é um empresário diferente hoje, né? Eu acho que nós temos o SG que chegou aí muito forte nesse contexto, né? E aí não é mérito, com certeza, ia ser nós nos superestimarmos, mas do nosso grupo, mas eu acho que a gente vem tendo sim uma mudança muito grande de filosofia. Eu escrevi um artigo sobre isso, onde eu dizia que o lucro, que era a única ferramenta de medição do sucesso ou não do empresário, deixou de ser, isso é um fato. Então, nós já conversamos sobre isso, o lucro a qualquer preço não vale a pena, você ganhar dinheiro a qualquer preço não vale a pena. Isso é uma selvageria que a gente já não está mais no momento de vida para isso, né? Momento histórico. Passou. Isso passou. Nós temos que nos preocupar com o meio ambiente, com que mundo nós estamos deixando para nossos filhos. Nós temos que nos preocupar com a pobreza que está aí, com a segurança que está aí. E se não for por nada, porque nesse ambiente que você vive, você tem que estar com ele protegido para que você possa, sim, usufruir de alguma forma do que você conquistou. Então, não é porque você é bonzinho,
é porque você é inteligente. Então, na hora que você pensa em ESG, o empresário investe no environment, não é porque ele é bonzinho, é porque ele é inteligente. O ESG, na realidade, é uma filosofia de administração nova que fala um pouco de meio ambiente, fala de social e fala do que mais mesmo? Governance. Governança. O que você acha que isso é importante na atualidade, do ponto de vista de governança? Nós vivemos aqui no Brasil, e aí não vou entrar em nenhum mérito político, a Lava Jato. Certo. Não vou discutir os meandros e tal, mas que ficou demonstrado. Você sabe que eu tenho um artigo publicado em 2016 e outras coisas antes, onde eu faço muitas críticas à Lava Jato. Por quê? Porque foi um messianismo jurídico que acabou provocando um desastre econômico que só a análise futura, não estou dizendo que está certo ou que está errado, eu estou apenas dizendo que o resultado foi um desastre econômico que a gente, se tivesse analisado de uma forma melhor, talvez a gente tivesse encontrado uma solução mais adequada. Que é o modelo americano. Você pune pessoas, você não pune empresas. Então, se você... a empresa é inocente. A empresa é inocente, o CNPJ é inocente. Os culpados são os CPFs. O pior que passa o tempo que os culpados não são só os CPFs de lá, mas os de outro lado também. Ou seja, a coisa ficou complexa. Mas siga o seu pensamento. O que eu estava dizendo é o seguinte, onde ficou provado, e aí ainda bem que eu fiz a ressalva antes, independente dos métodos, é que muitas organizações estavam ganhando dinheiro de forma não republicana, digamos assim. E, repito, nós temos que punir CPFs, não CNPJs. E aí, a cada dia, se torna mais importante o compliance, para que fique claro até onde eu posso ir. Se você não esclarece a seus funcionários, a sua equipe, o seu board, até onde você pode ir, que tipo de presente, por exemplo, de uma forma muito simplista, até onde ele pode aceitar, eu usei esse detalhe porque é de fácil entendimento. Mas você tem que estabelecer regras claras de comportamento. Muitas vezes a gente dá uma caneta de presente, isso é um ato de simpatia, mas se essa caneta for uma Bic, tudo bem, mas se ela for uma Mont Blanc, é adequado ou não é adequado? Depende da circunstância. Eu vou contar uma história aqui rapidamente que é muito interessante. Eu mandei uma vez, uns 3 anos atrás, umas cestas muito bem elaboradas, com champanhe importada e tal, para o CFO e o CEO de uma empresa multinacional. Ambos me ligaram, me agradeceram, mas disseram, Falcão, muito, muito legal, nós vamos sortear, lhe agradeço, mas pelo compliance da empresa, a gente não pode aceitar esse tipo de presente, nós iremos sortear na festa dos funcionários e dizer que foi e tal. Isso é bonito, é bonito. Né? É bonito. Mas para você entender o que eu estava achando que era ótimo, queriam adorar, de repente eu criei uma situação que talvez eles saíram muito bem da situação. Mas você acha que o brasileiro precisa mudar a mentalidade para que a gente... Isso é uma avaliação interessante sua, porque você precisou mudar um pouco a maneira que você enxerga. Será que todos nós brasileiros não precisamos mudar um pouco a maneira que a gente enxerga as coisas para que a gente não tire vantagem de tudo? Você deve se lembrar, talvez nem todos os nossos telespectadores mais jovens não se lembrem, mas eu me lembro de uma propaganda de um cigarro, Gerson, onde ele dizia, o canhotinho da seleção brasileira da década de 70, não é porque eu estava vivo naquela época, mas ouvi dizer, em que... A Copa que eu participei. Ele dizia assim, eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Isso é uma característica nossa, né? Nós temos que mudar isso, o gostar de levar vantagem. Mas que tipo de vantagem você gosta de levar? Esse é um bom pensamento. Pronto. E normalmente, se você usar a palavra vantagem, ela já soa de uma certa forma com um contexto um pouco, como eu posso dizer, que não está tão adequado a um compliance da maneira que a gente exige. Porque quando você faz negócio, você não quer tirar vantagem. Você quer fazer um bom negócio. É a história do ganha-ganha. E se está sendo ganha-ganha, não existe vantagem. Esse é o novo empresário. Esse é o empresário que tem que ser, é nisso que a gente acredita, é isso que o Business Bahia prega e é isso que a gente cultiva no nosso grupo empresarial. Isso significa, então, que quando você fala muito em política, vamos fazer política, mas, digamos assim, tangencialmente. Quando você fala muito, nós falamos muito da luta do capital contra o trabalho.
E a luta, a essência do capital contra o trabalho é a exploração e de que você sempre vai tirar vantagem, você sempre vai explorar ao máximo e nunca você vai dar ao trabalhador o que ele merece. Mas, ao mesmo tempo, se você não tiver um trabalhador satisfeito, produtivo, a sua empresa também não é lucrativa. Então, você não acha que também está na hora de mudar as relações capital e trabalho para essa nova visão? Mas a resposta no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder com Falcão, do Business Bahia. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder com um papo interessantíssimo sobre empreendedorismo, sobre ser empresário no momento atual do Brasil, com Falcão, do Business Bahia. Falcão, você é um grande líder e você viu toda essa transformação, pandemia, etc. Voltando àquela pergunta, é esse novo empresário realmente que a gente vai ter e esse novo empresário vai provocar uma nova relação capital e trabalho? Olha, eu vejo uma grande mudança, Zilan. Eu vejo uma grande mudança. Nós temos no nosso grupo empresas que dão show nessa relação. Poderia citar algumas, mas aí eu fico com medo de cometer alguma injustiça. Mas a gente vê uma empresa, e essa eu vou citar porque ganhou prêmio no Brasil, uma empresa como a Acordes, uma empresa baiana, uma indústria baiana, onde ela foi eleita uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar. E eles foram nossos convidados em um determinado programa que nós fizemos. São lucrativos? São lucrativos, e muito, e muito. É uma empresa de capital turco. Hoje, nós temos a consciência que o bem-estar do seu funcionário, ele reverte em lucratividade para a empresa. Então, eu participei recentemente de um seminário apoiado pelo Business Bahia, fiquei muito satisfeito com o Geraldo Rufino, onde nós apoiamos, o Business Bahia apoiou, e a psicóloga que fez a abertura, ela dizia o seguinte: eu não me lembro do percentual, mas estudos demonstram que o percentual não me lembro, mas 30%, 40% das pessoas que são afastadas, elas são afastadas por conta de problemas de estresse que poderiam ser evitados pela própria organização. Ou seja, perda de produtividade para o processo interno. Exatamente. Então, é algo que a gente tem que despertar. Não é a minha área, não sou especialista nesse assunto, mas acredito nisso. Acredito que pessoas felizes trabalham melhor. E é isso que a gente tem que buscar. Sim, mas aí a gente vai precisar de um empresário que tem uma visão diferente dessa relação e um trabalhador que também tem a visão dessa relação e, sobretudo, sindicatos de ambos que têm uma visão diferente também. Você acha que alcançaremos isso algum dia? Eu acho que nós estamos caminhando a passos lentos. Eu acho que essas mudanças, e aí você me usou um determinado expressão que eu gostei muito, vou passar a usar, que não é revolução, é reforma. É passo a passo. Nós temos que começar a entender. É a história do beija-flor. Eu falo muito isso, né? Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou levando no meu bico a pontinha da água para um incêndio. E tem um filósofo, eu li isso há muito tempo atrás, eu acho que é Crane, Robert Crane. Ele tinha um livro que chamava Anatomia, ele tem, né? Anatomia das Revoluções. Ele faz a análise das revoluções que aconteceram ao longo da história. Ele diz sempre que a revolução ela estoura que nem um vulcão. E os próprios revolucionários são consumidos pelo fogo da sua própria explosão. E as reformas não. Você vai fazendo as reformas para e passo. A gente sempre fez grandes revoluções com pequenas reformas ao longo da nossa história. Então, acho que o objetivo é reformar até conseguir o ideal. Perfeito. É nisso que eu acredito. E o Business Bahia está fazendo essa revolução na Bahia? Nós podemos não estar fazendo uma revolução, mas nós estamos buscando ocupar o nosso espaço, levar a nossa voz, como participar aqui com você. Mas coisas concretas aconteceram, até mudanças sim. legais vocês conseguiram. Não me conte essa história. Isso aí eu tenho que agradecer publicamente a secretária Giovana Victor, da Secretaria da Fazenda. Nós fizemos uma visita a ela, uma comissão do Business Bahia, onde nós levamos uma pauta de sugestões e quando ela acabou de ler, ela levou a diretoria dela para participar conosco e ela, de forma muito objetiva, ela disse: isso eu não posso fazer por isso, isso, isso eu não posso fazer, isso eu vou avaliar, lhe dou uma resposta em X dias, isso aqui eu vou avaliar, lhe dou uma resposta em X dias. Pronto, passou
alguns dias. Nós convidamos ela para fazer uma palestra para o nosso grupo. Ela fez, foi muito bem. E na semana passada fizemos com a secretária Mila Paz, de Desenvolvimento Econômico, também muito bom. Eu recebo uma ligação da assessoria dela, que ela queria falar comigo. E ela disse, olha, nós concordamos com a sua proposta e nós vamos assinar essa instrução normativa no nosso almoço. Ela prometeu e cumpriu. No nosso almoço, ela assinou uma alteração onde um dos nossos pedidos, que era um esclarecimento a respeito dos autos de infração das empresas uniprofissionais, isso foi modificado, porque muitas injustiças vinham sendo cometidas por uma falta de esclarecimento aos próprios auditores. Então, isso foi muito bom. Depois saiu artigos publicados em jornais aqui do Estado falando sobre isso. Ou seja, não é conversa só, tem efeito concreto de bem-estar para todos, né? E o selo? O selo produziu alguma coisa interessante? O selo, nós temos um projeto para ele, né? Você imagine o contexto. Toda vez que você chega... O selo quer dizer apenas o seguinte, feito na Bahia, né? Um selo isso, com uma coisa bonita e tal. É uma bandeira, é um selo com a bandeira brasileira, baiana, made in Bahia. Qual é o conceito? Valorizar os produtos e serviços locais. Você é advogado, eu sou engenheiro civil. Você já ouviu falar, com certeza, de alguém numa conversa entre amigos dizendo, não, meu advogado eu trouxe de São Paulo, ou meu engenheiro eu busquei no Rio, ou meu arquiteto eu trouxe de Minas. Eu vi durante muitos anos a conversa, o melhor médico da Bahia é VASP e antigamente era Transbrasil. Né? É o aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, o melhor médico era o aeroporto Luiz Eduardo Magalhães. Então, a gente tem que acabar com isso. Você é um advogado especialista. Mesmo porque Salvador está virando um grande centro de saúde, que vai acabar tendo coisas para o Brasil inteiro, não é? Então, foi aí que surgiu o Made in Bahia. Então, quando minha esposa vai no supermercado, de vez em quando ela manda foto para mim, muito feliz. Meu marido, olha esse pão que nós estamos comprando, tem um selo Made in Bahia, que o nosso telespectador devia prestigiar, porque isso, é feito aqui. Exatamente, esse é o conceito. Só que, quando você pega uma embalagem, para você encontrar lá, em algum lugar, o lugar da fábrica, naquelas letras miúdas, você não faz. Mas se ele tem um selo, e na hora que você pega aquela embalagem, você entende que se você comprar aquele produto, você está gerando emprego no seu estado, você está gerando renda no seu estado, isso vai retornar de benefício a você. Mais cedo ou mais tarde, pode ser o seu filho, pode ser o seu irmão, pode ser o seu marido ou esposa, que vai ser contratado por aquela empresa. Então, esse conceito é um conceito muito interessante, onde a gente vai falando sobre isso, a gente tem muita adesão, porém, ele precisa avançar mais, existem ações, Business Bahia, nós sozinhos não conseguiremos isso, já tive reuniões em Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Que o Business Bahia são quase 300 empresários do mais alto calibre do estado da Bahia e de fora também. É verdade, mas existem certas ações que elas são de Estado. Por exemplo, eu sugeri ao secretário que ele colocasse uma medida simples no protocolo de intenção. Protocolo de intenção, que as empresas assinam com o Estado da Bahia, que recebem benefícios fiscais, que coloque lá, use o seu selo nos produtos que sejam destinados à Bahia. E é fácil. Por que é fácil saber isso? Porque a tributação é diferente. Quando você vende para um outro estado, você tem uma tributação de um determinado. Quando você vende aqui, a tributação é outra. Então, é fácil a empresa saber os lotes que saem. Eu fiquei muito feliz, recentemente, não sei se você viu, uma empresa chamada Ribotec, ele publicou no grupo, ele está usando nos produtos dele não somente o selo Made in Bahia, mas também do grupo. Então, os produtos dele saem com o selo Made in Bahia e também do grupo Business Bahia. Legal. Falcão, vamos fazer um intervalo agora, porque o último bloco vem aí e eu quero saber do futuro, mas também quero falar um pouco do impacto da pandemia no futuro que vem por aí. Voltamos aqui no Jogo do Poder, falando sobre negócios, empreendedorismo, falando do que é importante. Depois dessas mensagens comerciais, rapidinho. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com o Falcão, que é o líder do Business Bahia, líder de empresários,
está fazendo a diferença aqui com uma série de projetos, como vocês já viram ao longo do nosso programa. E agora chegou o momento de saber o que é que vem para o futuro. Mas antes do futuro, eu queria saber os efeitos do passado. 2 anos de pandemia, estamos saindo agora. O que é que o empresariado passou, viu, aprendeu, que vai servir para o futuro que vem pela frente? Eu vejo que nós temos que dividir, quando nós falamos de empresários, diversos segmentos, né? A gente teve segmentos como turismo e entretenimento, que sofreu muito e ainda está sofrendo, porque essa recuperação demorará. Então, é um segmento. Nós tivemos outros como supermercado e farmacêutico, laboratórios que cresceram. Nós tivemos uns que, de certa forma, se equilibraram, mudando apenas o perfil, que foi a construção civil. Então, o efeito ele não veio da mesma forma para todos, né? E dizem que estávamos todos na mesma tempestade, mas os barcos também são diferentes. O governo federal, em algum momento, cometeu acertos com o auxílio emergencial, eu acho que foi um acerto. O ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda lidou bem com o auxílio, com o Pronamp, com algumas coisas, teve sim seus méritos. Isso, o programa de manutenção dos empregos também foram programas interessantes. Enfim, nós passamos pela tempestade. No segundo semestre nós já começamos a ter a evolução do PIB. No ano de 2021 nós tivemos um cenário complicado, especialmente no mercado financeiro, porque aí, por conta dessa questão, que aí não é uma inflação de demanda, mas também uma inflação de gargalos de produção. Nós tivemos um cenário inflacionário que é no mundo inteiro, nós tivemos a guerra. Se você observar, investidor, na sua ampla maioria, perdeu dinheiro no ano de 2021, tivemos aumento de juros. E para 2022, agora nesse segundo semestre, nós tivemos, e aí sim, da mesma forma que eu elogiei as medidas de 2020 da pandemia, é importante que a gente saiba que várias dessas medidas que estão sendo aplicadas agora, que estão tendo retorno, sim, estamos tendo uma queda da inflação, queda do preço de combustíveis, elas têm um preço a pagar. Então, e o preço vem logo, logo. E o preço vem no ano seguinte. Então, então, isso é importante que o empresário saiba, que nós vamos ter uma conta a pagar. Que sempre que você toma medidas que de alguma forma injeta dinheiro na economia, em que você desrespeita gastos fiscais, mesmo que aprovados com a medida dos precatórios, de extratetos, etc., essa conta chega, e ela chega basicamente de forma muito simples, através do aumento da taxa de juros. E o aumento de taxa de juros gera, sim, dificuldades para a economia, porque nós sabemos que o consumo é muito importante, é o primeiro ponto para você alavancar o crescimento de PIB. Então, nesse contexto, eu acho que tem sim medidas muito acertadas, mas esse preço vai chegar, e eu acho que 2023, quem quer que venha a ser o novo presidente, eu espero e desejo que ele tenha a coragem necessária, já que a eleição passou, de adotar medidas que não serão populares para a gente trazer de volta esse déficit público e poder segurar esse crescimento de juros, e ele já no segundo semestre do ano que vem começar uma curva de descendência para 2024, final do segundo semestre de 2023, a gente já está retornando a uma taxa de juros mais aceitável. Nesse contexto, qual é o futuro do Business Bahia e do Made in Bahia? Made in Bahia, como eu lhe disse, é um propósito, né? Business Bahia, Made in Bahia é um propósito de vida. Eu me sinto muito feliz de ver o grupo que nós juntamos. É emocionante ver as manifestações desse grupo. Você está lá, você vê, ajudando, apoiando um ao outro, vibrando pelo sucesso do outro. E eu acredito que a gente tem que caminhar nessa linha, né? Entendendo que nós estamos ali para ajudar, nós estamos ali para construir juntos um cenário diferente, nós estamos ali para transformar a network em netwave. Agora me diga uma coisa, o que você acha, por exemplo, que o nosso telespectador que está nos assistindo, eu não gosto muito dessa palavra telespectador, como telespectador, que não faz nada, só coisa. Boa. Mas está na hora de fazer alguma coisa, vamos mexer. O que o nosso telespectador precisa fazer para transformar a Bahia num ambiente melhor de negócios e de vida? Porque não tem muito separado no sistema capitalista, vida sem negócios, né? Verdade. Mas como é que a gente consegue ter uma vida complexa, com cultura, com negócios, com felicidade, para todos? A gente consegue?
Consegue. Esse trabalho, eu acho que passa muito pela família, sabe, Zilan? Eu acredito muito nisso, em valores familiares, no que você aprende de seus pais, você trazer para o mundo dos negócios o que você aprendeu de seu pai e de sua mãe quando você era criança, você tratar o outro como você quer ser tratado. Eu acho que no momento que você traz para dentro do ambiente empresarial o mesmo respeito que você quer ter em qualquer ambiente que você vá, sem aquela carteirada, sem você sabe com quem você está falando. Isso precisa acabar. Nós tivemos recentemente aqui na Bahia um episódio tristíssimo, que foi 2 empregados sendo maltratados pelos seus supostos patrões, supostamente organizados como empresários. A gente não sabe nenhuma dessas informações, se eles são oficiais, formais, etc. Mas o que eu queria lhe dizer é, teremos uma relação capital-trabalho melhor no futuro? Temos que ter, e acho que estamos evoluindo. Se você observar o Brasil da década de 70, o Brasil da agora, quanta evolução nós já tivemos, quantos direitos nós já foram adquiridos, como mudou a forma, os assédios morais que eram constantes, os assédios de patrões e funcionárias, como isso tem sido punido, não necessariamente pelas empresas, mas principalmente pela sociedade. Não se aceita mais o assédio moral, não se aceita mais o assédio sexual, aquele sistema de opressão, e aí eu vou usar essa palavra, eu nem gosto, usei, mas onde você usa o seu poder para fazer com que o outro tenha um comportamento que vá de encontro à natureza dele. Isso já passou. Liderança, nós falamos sobre isso rapidamente. Liderança é você convencer o outro a fazer o que você espera da melhor forma possível. Então, é nisso que eu acredito, e acho que é isso que a gente está fazendo. E eu acho que a gente deve convencer, sobretudo, por uma questão que passa também pela divisão política também que a gente tem nesse país hoje em dia. Nós precisamos entender que pensar diferente não é necessariamente, aliás, não é nunca. Pensar diferente não é transformar uma pessoa em inimigo. Nós estamos apenas discutindo conjuntamente e juntos para transformarmos o Brasil, o país que a gente vive, num país melhor. Agora, precisamos fazer isso discutindo, eu respeitando sua opinião e você respeitando a minha. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer nos negócios, na vida, na sociedade, os telespectadores e todo mundo. Falcão, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, foi um prazer enorme e, quando convidado, virei novamente. Com certeza. Voltamos aqui na próxima semana com mais um assunto de interesse. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá!